Seguindo a sequência do vídeo anterior, onde nós fizemos o modelo conceitual, neste vídeo nós iremos trabalhar o modelo lógico. E para isso, eu tenho aqui já o modelo conceitual que foi trabalhado no primeiro semestre. Nesse modelo conceitual, eu vou aproveitar o BR modelo para fazer com que ele possa nos auxiliar na criação do modelo lógico. Para isso, nós vamos em diagrama, comandos e converter para lógico. Nesse momento, ele vai nos guiar por uma sequência de etapas aonde devemos tomar algumas decisões. Então, nesse primeiro momento, ele nos aponta aqui a possibilidade de substituir caracteres especiais como cedilha, sinal de mais, sinal de divisão e assim por diante, por apenas caracteres, né? No caso, o underline. Então, de preferência, é bom fazer o seu modelo conceitual sem utilizar esses caracteres especiais, com acento, cedilha. E, caso contrário, teremos que substituir por underline. Então, eu vou aceitar essa opção, eu vou clicar em continuar. Na próxima etapa aqui, nós temos o seguinte, atributo multivalorado, o telefone, né? Então, ele nos sugere criar uma tabela, mas eu vou preferir a segunda opção, que é incluir os atributos de telefone 1 e telefone 2 dentro da tabela cliente. Então, isso aqui é uma decisão pessoal, você também pode decidir criar uma tabela separada para contatos. Então, a próxima aqui também, agora, na verdade, é um atributo composto, né? O anterior foi um atributo multivalorado, e agora nós temos aqui um atributo composto, que é o endereço. Opções que nós temos aqui, colocar ele em uma tabela separada, ou então inserir os dados desse atributo composto dentro da própria tabela cliente. Eu também vou optar por essa alternativa. Agora nós temos aqui novamente um atributo multivalorado, dessa vez é para a editora, anteriormente foi para clientes. Eu vou colocar aqui a segunda opção, que é para incluir os atributos dentro da tabela editora, assim como eu havia feito para a tabela cliente. Clicar em continuar. Agora nós temos aqui uma cardinalidade, né, entre as tabelas editora e livro. Então ele está sugerindo aqui, ou você cria uma tabela para esse relacionamento entre editora e livro, ou você adiciona a chave de editora a livro, que é a opção que eu vou seguir. Aqui nós também estamos na mesma situação, só que dessa vez entre estoque e livro. Então eu vou escolher adicionar chave de estoque a livro. Agora nós também temos aqui entre clientes e a pedidos, né? A mesma situação, e novamente eu vou adicionar a chave de clientes a pedido. Então por essa etapa foi a final, ele nos apresenta aqui o modelo lógico, né? O processo de conversão concluído. É claro que existem opções aqui que nós devemos seguir para corrigir, né? Obviamente não está 100%. E nesse primeiro momento eu irei simplesmente organizar a, a disposição das tabelas, né? Para ficar de uma forma mais interessante. Então eu vou organizar aqui as tabelas, o formato que elas devem ficar. Enquanto eu organizo aqui, vou dar um stop no vídeo, para não demorar muito na gravação, né? Na duração desse vídeo. Ok, então olha só, agora que eu dei uma organizada aqui no slide para gente, nas tabelas, vamos trabalhar agora a questão da correção, né? Então nesse primeiro momento vamos ver estoque. A situação do estoque, qual é? Em estoque nós podemos observar que ele tem uma chave primária. Então aqui nós temos código livro considerado como uma chave primária.
Tudo bem que ele é uma chave primária, mas ao mesmo tempo ele é uma chave estrangeira, porque a tabela estoque ela não tem um code estoque, né, que seria uma chave primária, um atributo da própria tabela estoque. Na verdade, ela está relacionando a uma chave estrangeira que vem da tabela livro, que no caso é a chave primária code livro. Então, neste caso, o que a gente pode fazer aqui? Nós devemos identificar code livro como uma chave estrangeira. Então, para isso, nós selecionamos aqui code livro, ele aparece aqui como nome. Ele é, com certeza, uma chave primária, mas também ele é uma chave estrangeira. Então, nesse sentido, nós temos aqui a indicação de chave estrangeira, no caso, esse conjunto de chaves. Aí temos aqui também a tabela origem, né? Vamos clicar aqui em tabela origem e aí temos essas informações relacionadas à nossa chave estrangeira. Então veja aqui embaixo que nós temos um código e esse código ele é utilizado para criar a chave estrangeira relacionada a uma tabela de origem. Então para isso, olha só, vamos colocar aqui code livre. Eu tenho ele como chave primária e também está selecionado aqui chave estrangeira. Mas qual que é a origem, né? Vou selecionar aqui não dá para ver a origem, tabela de origem. Aqui nós vamos ter livro, que é a tabela com que ele se relaciona, então integridade referencial de chave primária e as ligações, né? No caso aqui, essa é a ligação entre estoque e livro. Dessa forma, nós temos aqui code livro, né? Como a chave estrangeira. Então veja que nós temos aqui que agora ele conseguiu configurar corretamente, né? Referência de livro para code livro, como sendo a chave estrangeira, foreign key da tabela estoque. Então esse é um dos exemplos de como devemos corrigir essas configurações dentro das tabelas do modelo lógico. Dentro da tabela livro, nós temos algumas chaves aqui que foram produzidas automaticamente naquelas decisões que nós havíamos tomado, né? Onde ele nos dava como opção criar uma entidade como relacionamento ou atribuir as chaves de uma tabela em outra tabela. Nesse caso, temos que fazer a correção também. Então, no primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essas que ele criou para nós, que ele criou para a gente. Aqui também vou dar uma deletada nele, isso aqui para não ficar para trás. Beleza, então eu tenho livro, né? Code livro é a chave primária da tabela livro. Então, até aí tudo bem, tá certo. Mas eu preciso de uma chave estrangeira que vem de editora, que tem ela como chave primária aqui. Mas eu preciso informar que ela é uma chave, no caso, estrangeira. E aí eu posso vir aqui com ela selecionada, né, cor editora, e eu posso desmarcar isso aqui como chave primária, porque para a gente não é uma chave primária, no caso, né? Eu preciso apenas de code livro como chave primária. Mas ele é uma chave estrangeira. Então eu marco aqui. Agora nós temos corrigido que code editora é uma chave estrangeira. Tabela de origem. Novamente, aquela correção como eu havia dito, né? Nós temos ela aqui embaixo, a cor editora. Vamos marcar aqui em cima a seleção, ela vem da editora. Eu posso marcar aqui também, ela era a chave primária, né? Na origem dela é a chave primária e aqui a relação. Ok, agora veja que ela está desmarcada como chave primária, mas ela é uma chave estrangeira, cuja origem é code editora. Então aqui novamente ele fez corretamente para a gente o código que cria, né, a chave estrangeira. Então a tabela livro, adicionada para ela uma chave estrangeira referente à código editora que vem da tabela editora, campo, atributos, chave primária, code editora. Então clique em fechar. Beleza, então agora estoque e livros estão corrigidos, né? A editora não precisamos mexer nela. Vamos para então tabela de clientes.
Em cliente, eu posso manter a code cliente como chave primária, que é o correto. Agora, em pedido, para pedido, a code cliente ele vai ser uma chave estrangeira. Aqui ele está marcado como chave primária. E isso daqui foi aquele processo automático que ele deu a opção para a gente adicionar code cliente em pedido ou criar uma entidade de relacionamento, que é uma nova tabela entre essas duas. Nós optamos por deixar que ele adicione code cliente como chave estrangeira na tabela pedido. Mas eu vou excluir também, que eu não vou seguir por essa etapa. E vou selecionar o code cliente que nós já tínhamos no modelo conceitual. E vou vir aqui, ó, desmarcar como chave primária. Ele é apenas uma chave estrangeira. A tabela de origem dele é a tabela cliente. Selecionar aqui a integridade como chave primária de origem. E aqui a ligação, né? Então temos aqui código pedido, chave estrangeira. Aqui também temos um código aqui em que nós devemos marcar também código cliente para que ele consiga fazer a referência corretamente. Então clique em fechar. Então aqui nós também temos os dados corrigidos. No caso, eu acredito que isso daqui faltou eu deletar isso. Espera aí, isso daqui não faz sentido aqui, né? Então eu vou deletar ele aqui para manter só esse. Ok, por enquanto é isso. Eu posso vir aqui novamente só para confirmar. Tá certo. Então novamente agora nós vamos trabalhar em cima dessa tabela. Uma coisa que eu costumo fazer é remover essa última palavra de itens pedidos e deixar apenas, remover o contém, underline contém removido, deixar apenas itens pedido, que é o suficiente para a gente identificar essa tabela. Então eu também vou deletar tudo isso aqui que ele colocou, naquele processo automático, eu deleto todo ele. Esse aqui também vou deletar, e aqui também. Então nós temos aqui itens pedido, eles vão ser chave primária de tabela, porque o próprio itens pedidos não possui aqui, nesse caso, uma chave primária, por si somente, né? Então ele precisa de code pedido, que vem daqui, code pedido, e precisa do code livro, que é a chave primária, que vem da tabela livro. Então nesse caso, o que vamos fazer? Vamos informar que são chaves estrangeiras também, além de chave primária. Então, a tabela de origem, qual é a tabela de origem para code pedido? Nós temos aqui a tabela pedido. A integridade é a chave primária lá, e também temos as ligações. E aqui nós temos a code pedido. Então, nós temos aqui o código também estabelecido de forma correta. Então, vou fechar. Precisamos fazer isso também para code livro. Então, informar aqui na chave estrangeira. Tabela origem, nós temos que informar que é livro. Aqui devemos selecionar que é uma chave primária lá. E aqui ligações da cardinalidade. E marcar aqui como code livro para livro, chave primária, assim como também é uma chave estrangeira. Então, clique em fechar. E pronto, nós temos aqui realizado a correção, né, do nosso modelo lógico. Pronto. Se eu jogar isso aqui um pouquinho mais para cima. Para cima aqui. Pronto. Agora, por fim, né, o que nós podemos fazer agora é ir para o modelo físico. E para a gente ir para o modelo físico, que possivelmente vai nos solicitar informações para ser corrigidas, adaptadas, nós vamos vir aqui em diagrama, comando, e você vai ter aqui a opção de converter para o modelo físico, né? O modelo físico são as próprias instruções SQL. Então, quando eu clicar aqui nessas instruções SQL, ele vai pedir uma série de informações. Informações essas relacionadas ao tipo, né? O tipo do atributo que se encontra aqui, se ele é do tipo número, se é do tipo texto, e assim por diante. Aqui existe a possibilidade de você fazer manualmente. Clicando aqui, você consegue alterar os tipos. E também, quando você for pedir a conversão, ele também vai solicitar esse tipo de correção. Então, veja que está tudo marcado com X.
Vamos clicar aqui em cliente, olha só. E aqui nós temos na tabela cliente a possibilidade de configurar todos os atributos dessa tabela. Então, essa é uma maneira de fazer. Eu vou escolher a maneira mais usual aqui no próprio modelo, lógico, né? Clica aqui e agora nós vamos escolher quantidade de estoque. Como eu trabalho com livros, livros não são fracionados. Como livros não são frações, né? Não existe um livro e meio, não existe 0,3 de livros, apenas números inteiros. Então eu vou escolher int, né? Ou integer para quantidade em estoque. Tá ali, integer. E code livro nós sabemos que ele vai ser uma numeração inteira também, né? Como é uma chave primária e ela vai incrementando, nós sabemos que é um integer. Então, está aqui marcado como integer. Veja que se eu for aqui novamente agora em diagrama, comandos, converter para físico, ele já não está mais com x, porque eu já atribuí os tipos dessas variáveis das tabelas, no caso, tabela de estoque. Continuando aqui, nós vamos trabalhar em livro, tabela livro, vamos atribuir os valores, né, as configurações. Então, para valor, como o valor é algo fracionado, eu posso escolher aqui qualquer tipo que me permita colocar casas após a vírgula. No caso, pode ser um double, pode ser um decimal. Eu vou ficar com decimal. Campo categoria. Aqui nós temos um problema que faltou a letra E. Vou corrigir logo aqui com a letra E, categoria. E a categoria nós sabemos que ela pode assumir apenas valores de textuais, né, caracteres. Então, nesse sentido, eu vou escolher aqui o tipo varchar. Aqui nós vamos varchar. Título também vai ser um tipo varchar. Esse varchar significa caracteres variáveis, né, em termos de tamanho de caracteres, quantidade de caracteres variáveis. Então, nós temos aqui o nome do autor, varchar também. Ano de publicação, eu posso escolher um número inteiro, né? Então eu vou escolher um integer. ISBN, no caso, ISBN é um conjunto de números, mas pode haver algum traço, né? Então eu vou deixar como varchar. Código da editora, nós sabemos que é uma chave, no caso, estrangeira, e ela vai receber números, né? Números inteiros, semelhante à chave primária. Aí basta agora clicar em fechar. Se você vier aqui em diagrama, comandos, converter para físico, então livro e estoque já estão ok. Então assim a gente vai proceder para todas as demais tabelas. Telefone. No caso do telefone, você pode querer salvar ele com a formatação, né, do telefone. Então, no meu caso, vou deixar varchar, que eu posso querer salvar com a formatação. Aqui também vai ser um varchar. O nome é um varchar, e-mail com certeza é um varchar. Consultor de vendas é o nome, né, o contato de quem a gente comunica na editora. Então é um varchar. E qual da editora? A chave primária, então é um integer. Fechar. Agora, clientes. O nome com certeza é um varchar. Telefone, estou deixando como varchar também os telefones. Rua, varchar. Bairro, varchar. Cidade, varchar. Estado também. E e-mail, um varchar. Nós temos aqui a barra de rolagem para ver o último aqui, code cliente. Como é uma chave primária, obrigatoriamente, então ele vai ser um int, né? Ou integer, um inteiro. Clicar em fechar. Agora pedidos. Vamos lá em pedidos, data, né? Aqui nós temos um campo data. Esse campo data aqui a gente pode colocar como date. E aqui nós temos date para data. Valor do pedido, nós podemos colocar aqui ou dobre ou decimal. Eu, por enquanto, vou deixar decimal aqui. Campo código pedido é uma chave primária, então é integer. E aqui já está com integer, por ser uma chave estrangeira. Então, fechar.
E agora falta apenas itens pedidos. Então vamos lá novamente. Código pedido já está configurado, código de livro já está configurado. Quantidade. Como se trata de livros, novamente, estamos trabalhando em cima de inteiros, né? Não é como se eu vendesse, por exemplo, trabalhasse no desenvolvimento de uma tabela para açougue, né? Aí a açougue vai trabalhar a sua quantidade em quilos, né? Em quilogramas. Aí você tem lá 1,5 kg de carne, aí não seria mais inteiro, né? Seria dobre ou decimal. Inclusive, float também vai cair no caso aqui de casas após a vírgula. Mas eu vou escolher integer por ser livros. Aqui eu não sei porque veio com duplo underscore, né? Então eu vou tirar um, vai ficar só apenas um underscore. E também valor unitário ele vai ser um decimal, né? Então aí, decimal. Vou clicar em fechar. Lembrando que no Postgre ele pode ser double, né? Na verdade, a gente vai confirmar isso quando tentar executar o código dentro do PostgreSQL, que ele pode ser um decimal ou então ele pode ser um float ou double. Isso depende do banco de dados. O MySQL, por exemplo, vai ser diferente do PostgreSQL. A maneira como ele lida com valores que estão que possuem frações, né? Casas após a vírgula. Clicar em fechar. Então, a correção toda completa, né, de todas as nossas entidades, todas as nossas tabelas, das nossas relações. Em diagrama, comandos, converter para físico, modelo físico. Então é isso. Aqui agora ele vai trazer para a gente os comandos em SQL, as instruções em SQL, as quais nós vamos jogar no PostgreSQL para criar as nossas tabelas. Então aqui nós temos tabela cliente, livro, estoque e editora. Logo após, temos pedido, itens pedidos. Lembrando que esse trecho aqui é importante porque ele lida com a criação das chaves estrangeiras. Aqui, por exemplo, temos alteração da tabela livre para adicionar uma restrição, né? Que no caso aqui chama-se constraint. No caso, FK livro 2 é uma constraint para nós criarmos a chave estrangeira foreign key code editora que referencia a tabela editora, especificamente a coluna code editora. E assim por diante. Então, nesse momento, eu vou encerrar o vídeo, que é o momento em que a gente encerra essa parte do modelo físico, e depois vocês podem testar o código de vocês no PostgreSQL e estar ali fazendo testes, inserindo os registros, né, os dados dentro das tabelas que vocês criaram. Então, até a próxima. Ah, só lembrando uma coisinha, pessoal. Comando converter para físico, você tem aqui a opção de salvar, né? Então você pode escolher aqui um diretório para salvar e ele vai salvar o seu arquivo. Ou você pode simplesmente copiar, né? Clica aqui para copiar todos os dados e depois você joga no bloco de notas, então já joga direto do PostgreSQL. Então tá aí. Foi copiado e colado. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.